você é um membro de uma família. E nós precisamos, a cada dia, buscar melhorar o nosso ser em Cristo, melhorarmos no crescimento espiritual, melhorarmos como pai, como mãe, como filhos. Nós precisamos melhorar. Então, o que o Senhor quer tratar conosco neste mês é que a gente melhore, amém? Que a gente melhore. E que seu coração esteja disposto a isso, a melhorar, ser melhor diante do Senhor como família. Diz o texto sagrado, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Essa porção está em Hebreus 11. Mas para que a gente entenda o sentido, o contexto de toda essa palavra que foi dada aqui pelo escritor aos Hebreus, a gente precisa retornar ao livro de Êxodo. Motivo pelo qual eu gostaria de convidá-los a ir lá em Êxodos 1 e 2, onde nós estaremos fazendo algumas considerações rápidas. O que é que aconteceu? José recebeu de Faraó, no tempo da fome, que ele trouxesse toda a sua família para habitar no Egito. Uma família, a família de José, veio para habitar no Egito. José, naquela época, o que ele era? Ele era o governador do Egito. O Egito tinha prosperado. Ele era a primeira autoridade abaixo do faraó, esse homem ali. Só que passado 430 anos, estava ali um novo faraó. E a Bíblia Sagrada diz que ele não havia conhecido José. Êxodos 1:8. Esse homem que não conheceu a história de José, a importância de José, e percebendo que aquela família, 430 anos depois, ali nas terras do Egito, havia prosperado tanto que quase se tornava mais uma nação dentro do Egito. Entre homens, mulheres e crianças, 430 anos depois, estava com mais de 2 milhões de pessoas. Olha o que Deus faz. Faraó, então, percebendo que ele poderia, dentro da sua construção, perder o seu reinado, caso aquele povo se aliasse com outras nações e viesse a destruir a nação egípcia, ele, o que é que faz? A gente precisa conter o crescimento desse povo. E ele assim recomendou as parteiras para que matasse todas as crianças que nascessem a partir daquela data. A partir daquela ordem está lá em Êxodos 1:15. Uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Só que
Faraó, tempos depois, mandou chamar essas mulheres. O que é que está acontecendo? Que essas crianças continuam nascendo, eu não dei ordem para matar os homens que nascessem? E a resposta dela foi: quando nós chegamos para realizar o parto, essas mulheres já deram filho, já pariram, e a gente não tem um controle, porque essas mulheres são mais fortes do que as mulheres egípcias. E aquele povo continuava a crescer. Então ele não mais deu uma ordem para as parteiras. O texto sagrado diz que ele deu uma ordem para todo o povo. Está em Êxodos 1, 22. Então Faraó deu uma ordem a todo o povo, dizendo: pegue as crianças, homens, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quantas meninas, deixe viver. Por quê? Que as meninas, elas procriariam com o povo egípcio. E ali eles aumentariam a sua população. Haveria uma união. O que é que acontece? Entra aqui o capítulo 2. Dentro dessa nação de Israel que se encontrava no Egito, tinha uma família, que era Arão e Joquebede, que eram da tribo de Levi, que se encontravam por força da sua descendência também ali no Egito. Eles eram da tribo de Levi, eles tinham a responsabilidade, essa tribo de Levi, pela questão espiritual, pelo sacrifício, pelo cuidar do templo, isso no decorrer da história. O que é que acontece? O texto diz que a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, 2:2. E o texto diz: vendo que o menino era bonito. Você vai lá em Hebreus 11:23. Escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino bonito, em alguma tradução, talvez na sua esteja escrito, um menino formoso. E não temeram o decreto do rei. Esconderam esse menino por 3 meses. E depois, como não tinha mais condições, eles só tiveram como alternativa, porque aquela criança seria lançada no Nilo pelo povo egípcio, não teria jeito. Então a própria família construiu um cesto e blindou esse cesto com betume, fez daquele junco uma proteção e lançou aquela criança no rio Nilo. Não havia nenhuma promessa de Deus sobre a vida daquele casal em relação ao filho, conhecida ou registrada. Mas eles agiram simplesmente pela fé. Vou lançar essa criança no Nilo, tem uma proteção, e vamos ver o que é que vai acontecer. Um membro da família, Miriam, foi seguindo aquele cesto e a correnteza ia levando à beira do rio, até que veio a filha de Faraó, que estava a banhar-se, viu um cesto, mandou buscar aquele cesto, percebeu que ali tinha uma criança. O texto diz que ela se afeiçoou daquela criança, descumprindo a própria ordem do pai, isso é importante registrar, do Faraó, de que matasse todas as crianças. E ela disse que era uma criança hebreia, e mandou
através da Miriam, que se apresentou dizendo que teria uma cuidadora. Essa criança foi levada de volta à mãe. A mãe ainda recebeu um salário para cuidar daquela criança. E depois de algum tempo, essa criança cresceu e ela levou de volta para a princesa que ali criou Moisés. É uma história bonita de ser contada, né? Mas é muito difícil de ser vivida. A gente quer pensar hoje de manhã sobre proteção da nossa família. Famílias na presença de Deus, ela precisa ser o quê? Protegida. Eu vejo algumas mães aqui nesta manhã com suas crianças no colo, né? É um símbolo de proteção, de cuidado com a sua família, né? Mas não se limita a isso. A nossa família como um todo, ela precisa ser protegida. Protegida por quem? Por Deus, em primeiro lugar. E por nós, como conhecedores da palavra de Deus, que entendemos o sentido de família como propósito de Deus, nós precisamos cuidar ou proteger a nossa família. Então, irmãos, quando nós somos levados a pensar dentro desse contexto de Hebreus 13, deixa aí a projeção de Hebreus 3, Hebreus 11, 23, ela começa dizendo que pela fé de quem? Pela fé dos pais, pela fé da filha, pela fé de uma família, para proteger um membro da sua família. O texto demonstra que aquele casal, aquela família, mesmo já no cativeiro, por volta de 400 a 430 anos, aquela família não tinha perdido por tradição, por ouvir uma geração passando para outra geração, a existência do Deus Criador. Aquela família não perdeu o referencial, e aquela família, ela tinha fé no que lhes foi informado ao patriarca Abraão, de que através dele seria formada uma grande nação. E eles, como da tribo de Levi, eles, como conhecedores desta palavra, eles mantiveram essa fidelidade ao Senhor, essa fé nos propósitos de Deus em relação ao desenvolvimento daquela nação através de famílias a serem constituídas. Nós precisamos, irmãos, dentro da nossa casa, diante das lutas que podem existir, e fazendo um paralelo aqui, que para nós fazermos uma narrativa é muito simples, mas para nós vivermos na prática o que estava acontecendo, de morte dos seus filhos, e matar um filho, homem, e principalmente se fosse o primogênito, a família ficaria sem representatividade após a morte do pai. Acabaria o sentido de ser família. Mas aquele pai, aquela mãe e aquela filha, eles movidos pela fé, eles não perderam essa visão. O nome Arão quer dizer aquele que une, aquele que junta. E Joquebede, ela quer nos dizer aquela que é o elo entre os povos.
Então o Senhor pega esse casal, que pela fé, eles enfrentam não só a questão de preservação de um filho, eles se expuseram para a preservação, sem preocupação de preservação da sua própria vida. Porque eles no Egito, eles estavam debaixo de uma ordem do faraó. Não é simples. E quem desobedecia uma ordem de faraó ali seria morto. A gente tem que entender que nós, como família, muitas vezes nós vamos enfrentar situações gravíssimas. Talvez você esteja enfrentando isso no seio da sua família, né? Com problemas dos mais diversos níveis, situações, né? Que podem levar à destruição, que podem levar a problemas graves, seríssimos. Mas aquele casal, ele nos deixa um exemplo de fé e de investir a sua própria vida para a preservação da sua família. A gente, irmãos, precisa parar para refletir se no seio da nossa família nós somos mais agentes de reclamação, nós somos mais agentes de murmuração, a gente é mais agente de querer que as coisas girem em torno daquilo que a gente acha que é certo, ou a gente tem tido uma visão, a gente tem tido uma sensibilidade dos problemas que afetam a nossa família e que postura nós estamos tomando. Muitas vezes nós temos deixado as coisas de lado, nós temos negligenciado, as coisas estão acontecendo, a destruição está batendo a porta, a morte está batendo a porta, e nós não temos tido atenção, nós não temos tido a visão de fé, nós não temos tido a visão de comprometimento, de pagar um preço. Muitas vezes a gente está vivendo como família apenas uma sensação de autopreservação individual, mas não da coletividade como família. E a gente precisa, irmãos, não negligenciar em relação a isso. Esse casal e essa criança, a Miriam, eles nos dão uma demonstração muito importante de nós não perdermos esse referencial de fé e esse referencial de confiança dentro do nosso lar, independente do que esteja acontecendo. O contexto dessa palavra nos mostra que houve um levante muito grande de Satanás sobre Faraó. A gente sabe e temos aprendido disso que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades espirituais do mal na região celestial, nas regiões celestiais. A gente precisa ter o entendimento que o campo principal de ação de Satanás, desde o Éden, é tentar destruir a família. A família sempre será alvo de destruição de Satanás. E muitas vezes nós não temos enxergado isso como membros de uma família. Todo o ataque no Éden, Satanás estava lá, no paraíso ele estava lá. Imagine a gente vivendo nesse mundo caído. Esse mundo onde jaz no maligno. E muitas vezes a gente desiste, a gente levanta a nossa voz e não faz mais nenhum enfrentamento para destruir essas setas lançadas
por Satanás. Por isso, a gente não pode negligenciar. Não tinha dentro do registro bíblico nenhuma promessa informativa sobre Moisés. Mas tem uma percepção muito especial que aquele casal viu naquela criança. E o texto nos fala claramente que aquela criança era formosa. E aquela criança, em algumas traduções diz assim, que era bonita. Como Hebreus 11, 23 fala, um menino formoso. Esse formoso, numa tradução, quer dizer assim, uma criança que tinha algo diferente do comum. Uma criança que poderia se ver naquela criança algo especial. E por que aquela família viu isso? Porque aquela família, ela tinha uma descendência e uma família que não tinha, mesmo no Egito, perdido o referencial de Deus. Muitas vezes a gente deixa de enxergar as coisas dentro da nossa casa, aquilo que é bênção e aquilo que é maldição, porque a gente perdeu o referencial de Deus. A gente vive dentro da nossa casa como se a gente estivesse vivendo no mundo. Não tem visão espiritual. E a gente, como igreja do Senhor, a gente precisa ter uma convicção, a gente precisa ter essa certeza que todos nós, como família, somos chamados por um propósito especial de Deus. Nós somos chamados para fazermos a diferença nesse mundo como família. Porque a família, ela é criada por Deus com esse propósito. E se a gente perder isso, a gente não avança. O texto, ele é bem claro que nós estamos expostos constantemente. Nós muitas vezes damos nome a situações conflituosas dentro de casa. Eu estou tendo conflito dentro de casa porque meu irmão, minha irmã tem um gênio ruim. Eu tenho conflito dentro de casa porque meu pai, minha mãe tem vícios. Eu tenho conflito dentro de casa porque eu estou desempregado ou desempregada. Eu tenho conflito dentro de casa porque eu tenho minhas tentações, eu gosto do mundo, eu sou uma ovelha negra. Hoje todos nós somos ovelha negra, mas redimidos pelo sangue de Jesus. Mas a gente dá nome para as situações, quando na verdade o que é que está por detrás disso? São as ações de Satanás querendo a destruição, como ele queria destruição de Moisés, da vida daquela criança, sob o argumento de que aquele povo estava crescendo tanto que ia dominar o Egito. Mas na visão equivocada de um homem. E muitas vezes a gente precisa corrigir essa visão equivocada. Outra coisa que nós precisamos pensar como família, que nós não podemos perder o referencial das promessas de Deus. Os conflitos existem, sim, mas as promessas de Deus estão para serem materializadas. E serão materializadas. Porque os projetos de Deus, os propósitos de Deus, jamais deixarão de ser realizados por força da obra de Satanás. Mas basta cada um de nós entendermos que precisamos considerar as promessas de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família.
Você não se uniu com uma pessoa por acaso para constituir uma família. Você não se apresentou no altar do Senhor por acaso, pedindo as bênçãos de Deus para viver em família. Não. Deus colocou uma pessoa que você jamais esperava conhecer na história da sua vida para formar uma família. Isso tudo são demonstrações claras dos propósitos de Deus. E a gente precisa o quê? Diminuir, passar a refletir. E qual é o sentido de eu estar nessa família, de eu estar vivendo nessa família, o porquê da minha família ser assim, e se colocar como instrumento de bênção, instrumento de transformação no meio da nossa família. Por isso que a gente abre uma reflexão dizendo, como eu posso melhorar a minha família? Melhore-se. Melhore-se a cada dia. Reflita quem é você, como eu estou sendo, qual a minha participação como membro da família. A gente precisa entender, e a Bíblia Sagrada nos fala muitas vezes, está lá em Hebreus 10, 38, dizendo, mas o justo viverá pela fé. No seio da nossa família, nós estaremos vivendo pela fé. Ele fala em Romanos 1,17, bem claro, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E está escrito, o justo viverá pela fé. No tempo de luta, no tempo de guerra espiritual, a qual nós estamos expostos o tempo todo, a gente ouve a palavra fé apenas, muitas vezes, no contexto de confiança em Deus. Mas ela é mais ampla. É entendermos que essa fé é vivida dentro da nossa casa em obediência, em fidelidade. É a fé compromisso que a gente precisa desenvolver. Se a gente não desenvolve obediência a Deus dentro do nosso lar, as coisas não vão acontecer de estruturação, de segurança dentro da nossa família. O texto sagrado diz que aquela família lançou o seu filho, que não tinha nome, o nome foi dado posteriormente pela filha de Faraó, que o chamou de Moisés, que quer dizer, porque eu tirei das águas. Aquela criança foi lançada às águas do rio Nilo, mas, antes de tudo, aquele cesto de junco, porque se um cesto de junco não tiver revestimento, não tiver betumizado, ele vai afundar. A arca de Noé precisou ser betumizada para não afundar. A torre de Babel precisou ser betumizada para não cair. E o que é que significa isso? Betumizar. Numa tipologia bíblica, o que é que significa isso? É você preparar toda a proteção para a sua família. É você revestir a sua família de proteção. E nós precisamos fazer isso. Tem muita gente, muitas famílias que têm lançado os seus filhos no rio Nilo sem nenhuma proteção. O rio de morte, o rio de destruição. Hoje nós temos negligenciado, preste bem atenção, nós temos negligenciado e muito na criação dos nossos filhos na presença de Deus. Poucos dentro da igreja do Senhor têm a percepção espiritual de levar as suas crianças não só a conhecerem a Bíblia, mas conhecerem o Deus da Bíblia e ter experiência com o Deus da Bíblia. Muitas crianças crescem dentro desse sistema religioso
que não gera proteção, não betumiza a vida. E as crianças caem quando crescem, afundam quando crescem, se perdem quando crescem, porque não tiveram experiência, não tiveram conhecimento de Deus, porque os pais assim não agiram. São criadas na religiosidade e um dia elas são lançadas no mundo, porque não tem jeito. Todos nós temos que caminhar nesse mundo. E esse mundo destrói. Esse mundo mata. Esse mundo rouba a nossa vida, rouba a nossa alegria. Então a gente, como pai, como mãe, como família, a gente precisa pensar para a proteção da minha família. Eu sou um betume. Noé revestiu a arca com betume para proteger a sua família. Você precisa revestir a sua família com betume para protegê-la. E que betume é esse? Em primeiro lugar, levar a sua família a ter consciência verdadeiramente de que é Deus. Desconstruir toda a religiosidade e passar a ter experiência com o Deus vivo. Precisamos disso. Crianças que veem os seus pais com relacionamento com Deus, ver seus pais vivendo Deus, ver seus pais tendo temor a Deus, mas acima de tudo, vendo seus pais serem amigos de Deus, com comunhão com Deus, e não apenas naquele ciclo pernicioso, doentio de religiosidade. As crianças precisam ver em nós fé. As crianças precisam entender que elas vão passar por dificuldade, vendo que os pais passaram por dificuldades, que a gente não pode esconder dos nossos filhos as dificuldades. Eles precisam ter conhecimento das dificuldades do mundo. Eles precisam ter conhecimento no tempo de hoje que as lutas estão batendo na porta. A gente não pode mais esconder as realidades deste mundo para os nossos filhos, porque nós vamos criar crianças frágeis. A gente não pode viver mais no tempo de dar, sem dar o principal, que é a proteção espiritual. A gente precisa investir nisso. Jó, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e é verdade. Mas Deus pode tudo, nenhum dos planos deles pode ser frustrados. Mas quando a gente vive, em primeiro lugar, com esse Deus, muitas coisas têm deixado de se acontecer no seio da nossa família, tanto no tempo presente, quanto para o futuro, para gerações futuras, porque nós negligenciamos hoje. Nós falamos há pouco da questão do livre-arbítrio. O que você faz hoje de certo no seio da sua família vai gerar repercussão no futuro. O que você negligencia hoje no seio da sua família vai trazer consequências no futuro. Então, tudo isso é um ciclo universal da lei da semeadura. E a gente, irmãos, precisa ter cuidado para não estar lançando seus filhos no Nilo, que um dia você vai ter que lançá-los. Você não pode esconder seu filho mais. Você não pode proteger mais. Além de um determinado tempo, ele cuidou daquela criança por 3 meses. 3 meses depois teve que liberar para enfrentar a realidade. E você precisa ter consciência disso, que a autoproteção que você pode dar para seus filhos é essa autoproteção exclusiva que vem de Deus, não mais de ninguém. Por isso, muitas vezes você que está aqui me ouvindo,
você que está nos acompanhando virtualmente, sua formação espiritual foi disfuncional, sua formação espiritual foi religiosa, sua formação espiritual foi com base numa tradição, e a gente precisa desconstruir isso para criar nessa nova geração o senso de relacionamento com Deus, de conhecimento íntimo de Deus. Precisamos, irmãos, como diz o texto, viver essa responsabilidade de preparar os nossos filhos. Hoje, o que a gente mais hoje vê é... Estela, pode telas, Estela? Hein, Estela? Tem vezes que ela chega em casa, telas não, vovô, só um pouquinho. Telas não, só um pouquinho. Mas é nesse pouquinho que muitas vezes a gente tem negligenciado, a gente tem jogado nesse Nilo aí chamado mundo, e as crianças fazem o que quiser. E a gente precisa ter controle da situação dentro da nossa casa. A gente precisa, com esse betume, fechar as brechas para impedir as ações do inimigo no seio da nossa família. Ele vai tentar, mas a família vai estar protegida. A gente precisa manter nesse revestimento de betume oração pela nossa família. Você tem orado por sua família, você tem orado por seus filhos, você tem orado por seu casamento, você tem orado por seu relacionamento. Muitas vezes a gente quer viver um relacionamento do Deus revelador da bênção, mas não quer viver um relacionamento do Deus que pode nos sustentar a enxergar a nossa família com outros olhos. O que é que nós devemos fazer em oração pela nossa família? Porque é uma guerra, e sempre será uma guerra. Levar a nossa família a conhecer o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é manifestado através do nosso amor dentro da nossa casa. Como nós estamos vivendo esse amor? Hoje temos sido mais críticos, mais reclamões, mais julgadores dentro do nosso lar? Não. A gente precisa mudar essa figura da humildade, da obediência, do temor a Deus dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso lar. Provérbios 22, 6, ele é bem claro. Ensina a criança no caminho, para que quando ela crescer, ela não se desvie. Ela está dizendo, a sua vida tem que ser um exemplo na vida do seu filho, da sua família. Você tem sido um exemplo? A gente já traz uma carga tão ruim, de tantos maus exemplos dentro da nossa casa no passado. Se a gente for olhar, poxa, quanta coisa distante da presença de Deus eu vivi dentro da minha casa. Hoje eu já conheço a palavra de Deus e eu tenho que ser um referencial de exemplos novos dentro do meio da minha família. Isso é ensinar, é revestir, é a proteção que nós precisamos através dos nossos exemplos de vida. Porque a gente não pode esquecer nunca que um dia nossos filhos passarão pelo Rio Nilo. E a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só precisa ter a consciência de que Deus tem propósito para a família. A gente precisa ter a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas e viver debaixo das promessas do nosso Deus. Arrisque, por isso, a sua vida, por amor dos seus filhos, por amor da sua família. Arrisque sua vida no sentido de dedicar-se ao máximo. Muitas vezes a gente quer, dentro de um conceito cristão moderno, entregar a nossa vida ao Senhor por tudo. Tudo entregarei a minha vida. O que Deus quer nesse sentido é que essa entrega nossa seja a entrega do amor. A gente viver o amor pleno de Deus dentro da nossa família, que muitas vezes
devido às setas de Satanás, nos magoa, nos entristece, nos fere, nos decepciona. Isso tudo você vai encontrar dentro de casa. Todas essas dores você vai encontrar. E se a gente não tiver a sabedoria dos altos céus, a gente se deixa abater e deixa o Nilo levar, sem betume. Porque o betume no cesto é você. A proteção é você, no seio da sua família. Por isso, como família, não perca a visão de ser um visionário dentro da sua casa, de ver a beleza, a formosura, a criação de Deus, semelhante a Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Veja tudo isso no seio da sua família, no seio dos seus sobrinhos, no seio dos seus filhos, no seio do seu relacionamento. Seja um visionário, veja sempre o melhor e as possibilidades de estar ali abençoando a sua família com sua vida. Quero concluir essa reflexão nesta noite. Que você seja um inabalável dentro da sua casa. Eu não vi Arão, Joquebede, Miriam sendo atormentados, sendo fragilizados, perdendo o senso dentro de uma condenação de morte para uma criança, para um membro da sua família. Eu não vi. Porque eles se mantiveram inabaláveis diante das circunstâncias e das situações. Que você assim seja dentro da sua casa. Possam vir as tempestades, possam vir as ondas, pode vir o vendaval, pode vir tudo. Mas nunca perca o referencial de estar firmado na rocha que é Cristo Jesus, porque assim nós venceremos todos. E temos assim condições de cuidar da nossa família, ver a nossa família crescendo, desenvolvendo para a glória de Deus. Por isso não olhe para os problemas. Olhe para o Deus que pode sustentar você e sustentar a sua família diante de todos os problemas. Bem, vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Hoje à noite nós estaremos tendo aqui a abertura oficial do mês da família. Aqui só foi uma prévia do que Deus quer falar conosco. E você esteja aqui à noite motivado, traga um visitante, traga uma nova família para ser abençoada nesse novo tempo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela palavra ministrada nesta manhã. Agradecemos ao Senhor porque nós temos família. Nós temos uma família que o Senhor nos deu. E nos faz ter consciência de que nós somos canal de bênção dentro da nossa família. Que nós devemos a cada dia melhorar. Nós devemos a cada dia crescer, desenvolver na experiência com o Senhor em relação à importância da nossa família e nós como membros dessa família. Que nós possamos viver um novo tempo, ó Deus, que nós possamos amar mais a nossa família, possamos cuidar mais da nossa família, enxergar a beleza no seio da nossa família, enxergar o Senhor dentro da nossa família. Que o Senhor nos sustente com a tua graça, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos vencer esse tempo renovados, reformados e glorificando sempre o teu santo nome. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em seu irmão e sua irmã. Ministre uma palavra de bênção sobre a vida dele e nosso culto está encerrado.